Olá, amigos da TVN, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o ex-vereador Vânio Francisco Salme. Vânio, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu poder falar contigo, com a tua pessoa, que sempre fomos amigos na minha passagem pela Câmara de Vereadores, e tive sempre um apreço pelo teu trabalho que é feito na comunicação aí na cidade. Fico grato pelas palavras. O senhor é natural do Alto Vale, né? Sou natural de Ituporanga. Terra da cebola? Na Terra da Cebola, nasci debaixo da serra, lá em Figueiredo, município de Ituporanga. Sim, mas o senhor chegou a trabalhar no cultivo da cebola, não? Não, porque saí com 16 anos de Ituporanga e fui para o oeste. Como é que foi isso? É que os pais, primeiro foram os cunhados, foram para o oeste e encontraram uma terra muito fértil, muito boa, né? E aí foram levando o resto da família, foram se instalando numa comunidade lá no meio do mato, no interior de Quilombo, no oeste de Santa Catarina. E aí a gente foi para lá com 16 anos de idade, lá no meio do mato, e se criou lá aquele bicho que somos hoje, até hoje. Ô Vânio, mas então o senhor lidou, né, no campo, na lavoura, com criação? Lidamos muito com criação de suíno, né? Fui integrado da Cooperalfa Chapecó, fui integrado da Seara, também criando suínos para aquela... E trabalhamos também com vaca leiteira, antes de vir para Blumenau, antes do ano 90, tinha algumas vacas leiteiras que a gente vendia o leite lá no oeste. Né? Trabalhavam além do consumo, né, da família, também na produção. Com certeza, isso aí. Não parece para quem não conhece, mas é trabalhoso, né? Tem que cuidar bem da saúde das vacas, da alimentação, para que o leite seja abundante e com qualidade, né? Isso, e é o mais importante, que o leite saia com qualidade, todo produto que você vende seja com qualidade, porque quem vai consumir são para preservar a vida deles também, não é só para fazer dinheiro. Então a gente trabalhava em cima disso, principalmente a gente que era bastante religioso, cuidava mais da vida dos outros do que do próprio dos bens que a gente tinha. E naquela época, Vânio, já tinha maquinário ou era na ordenha mesmo? Era na mão, era tirado o leite das vacas, não tinha ordenha ainda. Para debulhar o milho, soja, então tínhamos uma trilhadeira, onde um morador da comunidade tinha uma trilhadeira e ele trilhava o milho, feijão, soja para todos os moradores. E qual era a raça, ou tinha mais de uma raça do gado leiteiro? Era bem diversificado, o holandês com o Gil, o gado Gil, né? Porque também não se pensava somente no leite, mas também com gado que pudesse ter um peso para corte também, né? Pois é, dizem, e aí o senhor pode me confirmar, que o gado holandês é um gado leiteiro. Dá mais leite do que outras raças? Sim, dá mais leite que outras raças. Ele tem muito mais cuidado, porque ele é muito vil para o calor, né? Então também não pode ter muito morro para subir, assim, então tem que ter uma planície para essas vacas leiteiras que são da raça holandesa. Né? A vaca não pode gastar energia subindo e descendo o morro, né? E com certeza, que ela produz muito mais leite. Né? Pois é. Falar nisso, Vânio, uma vaca dessas, no auge da sua produção, quantos litros de leite ela dá por dia? Porque ordenha de manhã e de noite, né? Sim. Hoje é diferente da época. Na época se tratava, não se cuidava com ração a vaca leiteira, era com o pasto verde, com o milho mesmo, fazia uma quirela comum ali, o milho moído para ela se alimentar. Então elas não produziam aquela quantidade que hoje uma vaca leiteira, uma holandesa, produz 30, 40 litros por dia, né? Isso ela não produzia na época, né? A gente conseguia chegar até 10 litros, 15 litros, né? Isso por dia ou por cada ordenha? Por dia, porque não se cuidava de acordo com... para produzir leite. Também cuidar do animal para que ele... Agora imagina o trabalho, né? Você ordenhar de manhã, de noite, todo cuidado com a lida do leite, né? Sim. Eu tinha que recolher, depois passava o caminhão. Para recolher de madrugada ainda. Nos taros? Isso, no taro. Para tu ver, Minosso, nós levantávamos de manhã às 5h30, nós íamos para a estrebaria, tirar o leite das vacas, tratar os porcos e depois a gente ia para a roça e só vinha para casa, fazia o almoço junto e voltava de novo para a roça e ficava até anoitecer. Aí tratava os animais, a gente entrava para dentro de casa ali 9 horas da noite,
Antes a gente não conseguia ir tomar banho para descansar para outro Mas dia. sobrava um leitinho para fazer um queijo também. Com certeza, queijo tinha de sobra. Ovos, queijo, era uma fartura legal, viu? Pois é, essa produção assim era uma produção mais familiar, né? Mais familiar, mais familiar. Interessante, Regime de né? economia familiar. Hoje a coisa ficou mais industrial, né? Mais industrial, correto, isso mesmo. É como tu me perguntasse da vaca leiteira, né? Hoje é mais industrial, hoje é para produzir leite mesmo, né? Em quantidade, a vaca não sobe mais morro, ela já fica dentro da estrebaria ali, para ela não sofrer, para caminhar, buscar o pasto, já é levado para ela ali, né? Eu fiz essa pergunta, primeiro porque o senhor lidou com isso. Segundo, até para muitos dos nossos telespectadores entender como é que é o trabalho lá no campo, né? Porque tem que cuidar bem da vaquinha, ela precisa se alimentar bem, ela precisa ser medicada também, né? Sim, com certeza. Tem que Muito cuidado. Tem a questão de higiene também, para que... Também isso, né? A gente falou antes da qualidade do leite, do queijo. E aí ficou muito tempo nessa lida, Vânia? Eu fiquei até no ano 90, eu fiquei na roça, né? Ficou um bom tempo. Até que eu dividi o meu trabalho, né? Porque eu trabalhava na roça e estava no sindicato dos trabalhadores rurais. Então, a gente teve nos anos 80, quase sempre dentro do sindicato, mas não deixei a roça, né? De trabalhar na roça. Então, teve momentos em que a família, a mulher e os 2 filhos ficaram sozinhos na roça e eu estava cuidando do sindicato, era presidente do sindicato. Pois é, o senhor então tinha ligação com o sindicato, com a agricultura, né? A agricultura. E no caso também com a criação, né? Porque tinha gado, tinha porcos, né? Tinha que cuidar disso, de tudo isso tinha que ter um pouco cuidado. de tudo. E o senhor cuidar dos animais e das pessoas. E o senhor disse agora há pouco que tinha, a família era de uma... Como é que eu vou dizer? A família era muito ligada à religião, né? Muito ligada à religião em todos Mas isso os veio de lados. berço? Isso vem de berço da família do lado do meu sogro, do lado da nossa família, né? E então a família Salmo foi sempre uma família muito religiosa, muito cuidadosa com a questão da fé, né? E eu sou um dos mais novos, né? E acabei também nessa linha de preservar a fé. Então, às vezes chega momentos, né, que a gente esbarra com as dificuldades grandes, mas a fé nos ajuda a ultrapassar essas... O senhor falou da família, quantos irmãos? Nós somos irmãos meus, nós éramos em 14 irmãos, mas que eu conheci foram 8, né? Porque já tinham falecido, eu sou um dos mais novos, né? Então os outros tinham falecidos que eu não cheguei a conhecer, que morreram de criança. Fui conhecer a sepultura deles lá em Leicestershire, em Águas Mornas, há 2 anos atrás, onde eles estão sepultados, as crianças. Né? E de que família era a sua mãe? A minha mãe, Beppler. De origem italiana? Alemão. Alemão também? Alemão, Beppler. Olha só. E, bom, o senhor falou há pouco da questão religiosa e tem uma figura, uma personalidade da Igreja Católica aqui no estado, conhecida. Até ele foi bispo substituto por um tempo aqui, o Dom Francisco Salmo, que é lá de Tubarão, né? Da Diocese de Tubarão. Correto. Qual é o grau de parentesco com ele? Ele é primo irmão meu, ele é o filho mais novo do irmão mais novo do meu pai, né? Então até que nós temos um nome meio parecido. Ele é o João Francisco e eu sou o Vânio Francisco. Então nós somos, e o pai é um dos terceiros irmãos mais velho dele, né? Mas o Francisco do bispo e o Francisco do Vânio é mera coincidência ou porque tem alguma tradição na família? O João Francisco tem o nome de Francisco porque o pai dele era Francisco. É o tio Francisco, então botaram o nome do pai, era costume também. E eu, quando meu pai foi para a igreja para me batizar, a minha mãe tinha entrado em coma, e ficou lá 30 dias em coma no hospital grande, chamava Ituporanga, né? E aí ele me levou para batizar e aí chegou lá, o padre disse, olha, eu só sei botar o nome de um santo junto porque Vânio não é nome de gente, né? E aí então ele já lembrou do São Francisco e botou Vânio Francisco, então por isso é o Vânio Francisco Salmo. A gente geralmente, a maioria, eu não conheço ninguém que não goste do nome. O senhor gosta do seu nome? Eu gosto do meu nome. E é um nome fácil de pronunciar, né? Nome fácil de pronunciar. De até que foi, o meu nome é o nome do médico que fez o parto da minha mãe. Olha só, vai ver que foi homenagem ao Dr. Vânio, então. Sim, ao Dr. Vânio. Então o senhor nasceu, se criou em Ituporanga, morou em Quilombo. Em Quilombo, isso. Lá no oeste de Santa Catarina, trabalhou lá, né? Isso. E a escola? A escola foi em Ituporanga, até 16 anos aqui que eu estudei na escola isolada, lá no Figueiredo, né? Pois é que naquela época as oportunidades eram poucas para ir para a escola, Meu Deus, era muito difícil, porque a distância, né, para ir, eu tinha
para alguém sair, para a gente se desligar da família, era muito difícil, porque era uma família que ficava muito unida, né? Então, para tu sair estudar fora, aí tu tinha que deixar a família e ficar na casa de estranhos, né? E para quem trabalhava na roça naquela época, pelas condições financeiras, era um pouco difícil. O pai precisava da gente para trabalhar, mas também para bancar, bancar. para estudar fora, né? Porque não era fácil, moradia, né? Hoje em dia está mais fácil. E eu digo assim, olha, eu estudei ali, eu estudei até aqui em Tuporanga, até que eu fui para o Oeste, e no Oeste daí eu consegui fazer alguns cursos, né? Estudei um bom tempo no seminário, fiz cursos periódicos no seminário em Chapecó, né? Enquanto ele estava aberto, hoje ele já não é mais seminário, né? Então a gente foi uns padres da paróquia de Quilombo e também da Diocese de Chapecó que incentivaram a gente, que ajudaram para a gente chegar aonde a gente chegou hoje, ter um conhecimento das coisas, como é que elas devem ser. Né? Agora eu imagino lá, 50, quase 60 anos atrás, aquelas escolinhas do interior, né? Do interior lá. Estudava a menina de um lado, menino do outro, mais ou menos assim, e um professor só para todo mundo? Era isso. Até que é interessante, né, que eu, quando cheguei no Oeste, daí, eu tinha a 4ª série do 1º grau. Aí, me chamaram para ser professor, para dar aula. E agora, como é que um cara desse vai dar aula, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho que o município ficou muito contente com o trabalho que a gente fez lá, foi professor. Eu tenho, aqui em Blumenau, na Velha, tem alguns alunos meus que estudaram na aula que eu dei lá, né? Então, pelo seu sorriso, deve ter sido muito bom esse período de sala de aula. Foi muito bom, que aí eu aprendi com as crianças e fui aprendendo junto, né? Mas a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. É o convívio que nos dá a sabedoria. Não é só o banco da escola que ensina a gente, né? Ô, Vânio, falar em banco da escola, como é que eram as carteiras lá? Aquela que sentava 2 ou 3? Dois. Sentava dois, de lado a lado. Então, às vezes, quando ganhávamos um castigo, eu, graças a Deus, nunca ganhei. Daí a professora pegava e botava a menina sentar junto com o rapaz. O rapaz, naquela época, meu Deus, o menino tinha que sentar no lado da menina e já ficava muito chateado, né? Era um castigo para ele, né? Eles faziam isso. Mas né? tinha castigo mais pesado, não tinha? Tinha. Tinha régua em cima das mãos, uma vara no lombo, às vezes, né? E aquele de ficar lá no canto da sala, de joelho em cima do grão de milho? Me aconteceu uma vez. Me aconteceu uma vez, em cima do grão de milho. Mas era o sistema da época, os professores eram mais exigentes, né? Exigentes, né? Eu encontrei a minha professora daqui de Tuporanga, aqui em Blumenau. Por coincidência, eu fui na casa da minha irmã, na Itupavazinha, e eu lembrei assim, o nome dela é Zenir Souza Schmidt. Né? A gente nunca esquece da primeira professora. Tem uma filha dela que dá aula hoje, trabalha no fórum. Sim. Né? E até por coincidência também, quando eu era vereador, eu fui fazer uma visita num clube de mães, ali na rua Doutor Blumenau, lá em cima. Aí ela perguntou assim, uma mulher perguntou, você é lá de Tuporanga, né? Eu também sou. E por coincidência, essa menina, eu estava na sala de aula e aí naquela época o inspetor vinha visitar a escola. E não podia ter nada de irregularidade com a professora ali dentro, né? E o nome dessa menina é Eliana. E essa Eliana, ela trazia a Eliana junto para a escola e botava no lado da mesa dela numa caminha no chão. Mas o senhor ficou de castigo porque era um menino desobediente? Não, porque eu fui fazer uma limpeza na mesa da professora e eu puxei, naquele tempo tinha o vidro de tinta, aquele vidrozinho de tinta que a gente botava a pena dentro para escrever, e aí virou aquele em cima da mesa. Ela me botou de castigo. Além de estar fazendo bem, ela me botou de castigo. Foi ajudar de Mas daí eu falei, daí naquele dia que eu encontrei com ela aqui em Blumenau, primeiro deixa eu terminar aquela da filha dela. A filha dela disse, daí eu contei, ela disse, eu sou filha da dona Zenir. Daí eu disse, a dona Zenir foi minha professora. Pois é, tem uma história bonita com a filha da professora que ela jogou da porta para fora, a Eliana, ela disse, a Eliana sou eu. E aí daí ela pediu para mim, Vânio, pega essa menina e sai por trás da escola para o inspetor não ver e leva lá em casa. E eu peguei a menina no colo e levei, eu era um guri também de aula, né? Peguei a menina dela lá e escondi para o inspetor, não viu que ela tinha filha dela na escola. Aí, de coincidência, encontramos com ela, né? E a dona Zenir me encontrou já com 80 anos, daí eu falei dessa tinta para ela, né? Que ela
me botou de castigo. Aí ela disse, as coisas boas que a gente faz, vocês esquecem, só as coisas ruins, né? Eu disse, não, mas tudo que eu sei hoje, eu aprendi da senhora também. E não era para tanto, né? E não era para tanto. Vânio, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, porque eu quero falar aqui dos teus 4 anos de vereador na cidade de Blumenau. O senhor que é ministro na igreja, né? É muito ligado às coisas da igreja, lá na Velha, no seu bairro, na Igreja Santa Cruz e na Catedral também aqui. Na Diocese, né? Diocese. Vânio Francisco Salme, é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo. Fique ligado, porque em seguida estaremos de volta. Até já! Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o ex-vereador Vânio Francisco Salme. O senhor nasceu no Alto Vale, na cidade de Ituporanga, trabalhou, praticamente se criou no oeste, na cidade de Quilombo, né? Quilombo é no Paraná. Isso. Então, e o senhor de Quilombo, aí vem para Blumenau ou tem outro caminho ainda? Não, vim para Blumenau, direto a Blumenau. 1990 cheguei em Blumenau, em julho. Não faz tanto tempo não. Uns 30 anos. 30 anos. Já está se sentindo em casa, né? Estamos sentindo em casa agora. E o que motivou a vinda para cá? A vinda para cá foi ficando sozinho lá na comunidade interior, que o pessoal veio tudo para a cidade. Foi a época em que começou o êxodo rural, né? Que as pessoas começaram a sair, procurar por vida melhor na cidade. Quando entrou no campo a televisão, que foi mostrando as coisas bonitas, parece que na cidade era tudo bem, tudo bom, tudo se resolvia com facilidade, e as pessoas começaram a sair do interior lá e vieram para a cidade. Só um parênteses aqui, na tua época de interior lá, chegasse a pegar uma época sem energia elétrica, por exemplo? Peguei muito tempo sem energia elétrica. Nós ficamos tempo sem energia elétrica. Aí a lida era mais difícil. Aí era mais difícil, a luzinha de querosena, né? Guardar o alimento para... Ir lá no isqueiro, cuidar os porcos com uma luz de querosena. É tudo isso, né? Pois era trabalhoso, né? Isso. Como é que guardavam o alimento? O alimento era, se carneava um porco, tinha que botar dentro tinha que fritar tudo, se dizia, deixar dentro de uma lata ali, dentro daquela banha para ela não estragar, E né? conservava, né? E então fazer tudo salame, o que dava, isso, né? Aí secava e... Charque não? Eu também secava. É mais também. carne de gado? Né? Era mais carne de gado. Pois é. Uhum. Que legal. Mas então, o senhor vem para Blumenau para buscar uma qualidade de vida um pouco melhor, mais ou menos por aí? Uma qualidade de vida melhor. Não era minha vontade de vir, mas meus parentes, meus irmãos estavam tudo para cá. Tinha uns em Joinville, outros aqui em Blumenau. E eu optei por Blumenau, que eu gostei mais de Blumenau do que Joinville. Joinville eu achava uma cidade muito úmida, que eu ia lá visitar meus parentes. Era muito úmido quando a gente ia no quarto para dormir à noite. Então eu optei por Blumenau, que era melhor. E veio morar onde? Em que lugar aqui? Eu vim morar na Fortaleza. Morei na Fortaleza há 3 anos. O senhor já veio casado? Eu vim casado, já vim com o último filho com 3 meses. O senhor tem 3 filhos, né? 3 filhos. Bom, e aí o senhor vem trabalhar no que aqui? Olha, foi o maior desespero para mim, foi quando eu entrei numa fábrica, não tinha emprego em Blumenau. Nos anos 90? 90 não tinha emprego. Aí tinha um sobrinho meu, ele é falecido hoje, da Fortaleza, era mecânico de máquinas da Souza Cruz. E era fora de safra. Então o único lugar onde tinha um emprego foi na Souza Cruz. E aí ele disse, tio, tem uma vaga na Souza Cruz se o tio quiser trabalhar lá. E eu fui, quem estava ali sempre. Mas foi o maior desespero quando eu entro dentro da fábrica, né? Coisa que nunca tinha acontecido comigo, que o relógio nunca foi empecilho para mim, né? E aí começou a ser, né? Levantar de madrugada para ir para o trabalho, voltar a pegar ônibus, né? E se a minha esposa, meus filhos tivessem concordado comigo, à meia-noite eu carregava a mudança e voltava para o oeste, né? Porque eu tinha liberdade, lá eu tinha liberdade. Eu dizia, né? A família decidiu ficar. A família não queria voltar, né? Então a gente foi ficando e acabando eu fui gostando também da vida. Depois acabei trabalhando na prefeitura, né? Como fiscal de obra. E sempre eu tive medo, eu tive um pequeno receio assim quando eu assumia algo, mas que eu queria assumir com responsabilidade.
quando fui chamado para trabalho de fiscal de obra na prefeitura, eu tive uma dificuldade na hora que eu fui decidir para dizer para os engenheiros, era o engenheiro Éder Marque e o Laércio Giacomelli, acho que era uma coisa assim, né? Eles me convenceram para que eu assumisse. Perguntou para mim, você trabalha na roça? Trabalhei, então basta. Né? E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de acordo com aquilo. Até hoje, eu não me arrependo do que eu tenha feito por Blumenau, pela Velha, pela Escola Agrícola, para essa região que é onde a gente representa. O senhor ficou muito tempo nessa área. Fiquei 8 anos. E ali o senhor já entrou para a política, né? Ali, aí eu entrei na política já. Eu já estava envolvido na política lá no Oeste, já fui candidato a vice-prefeito. Já estava no sindicato. Fui candidato a vice-prefeito lá de Quilombo, né? Então já estava na veia, né? Sim, estava na veia. O trabalho sindical é um trabalho político, né? E o próprio trabalho que a gente faz, tudo que a gente faz é política, né? Ela não precisa ser partidária para tu fazer. Mas né, o senhor aí foi candidato a vereador na época em que tinham 14 cadeiras aqui. 14 cadeiras, isso. O senhor lembra quantos votos? 1928. Quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos, assim, para mim foi uma surpresa, para a imprensa de Blumenau foi uma surpresa, e o pessoal da RBS perguntar para mim da onde eu tinha surgido, né? E a gente tinha uma liderança na comunidade, um trabalho bem feito, não só como fiscal. Foi em 2008. 2008. João Paulo era prefeito, né? Candidato a prefeito. Ele se elegeu prefeito, né? Isso, e aí o senhor se elegeu vereador. Quase 2.000 votos. Mas então, o senhor não precisou de muito tempo em Blumenau para fazer, né, encontrar eleitores e amigos, porque o eleitor não deixa de ser um amigo, alguém que confia no trabalho da pessoa, né? E a tua experiência no parlamento? Foi uma experiência, foi uma faculdade que eu fiz aqui na Câmara de Vereadores. A gente não pôde desenvolver um trabalho de como a gente pensava em poder fazer, porque a gente era oposição, tu sabes como é que funciona isso. Então, tudo que tu conseguiria fazer, eu tive frutos do trabalho da gente. Por exemplo, o AG da Velha hoje está lá reformado, ampliado, graças a um dinheiro que o Décio Lima perguntou para mim. Onde é que tu queres botar um dinheiro lá? Eu disse, no AG da Velha, nós temos que fazer, porque lá eu via a dificuldade dos médicos que trabalhavam ali, das pessoas que atendiam o povo ali, que não tinha nem espaço para eles. Então foi reformado, está lá bonito hoje, o trabalho da gente. Só que isso não foi no tempo que tu foi vereador, veio depois, foi depois, né? A semente germinou mais tarde. Porque até que na época, o nosso querido amigo, eu tenho uma estimação até por ele, Fábio Fiedler, e a Norma Dickmann impediram de que aquilo saísse antes que eu saísse de ser vereador, né? Então depois vamos juntos inaugurar. Mas essa foi uma das ações do teu tempo de vereador, né? O senhor fazia um trabalho social bastante amplo, né? E por falar nesse trabalho, esse trabalho religioso, o senhor é ministro de igreja, né? Mas isso vem de mais tempo. O ministério já vem do oeste de Santa Catarina, eu vim para cá, para Blumenau, e aí eu tinha decidido de que eu ia parar um ano sem me apresentar em lugar nenhum, e acabando me descobriram, né? Faleceu um senhor na Fortaleza, um domingo à tarde, frio, chovendo, e eu estava na cama e a minha cunhada veio lá, Giovanni, você vai lá fazer um sepultamento, cara. O homem morreu e não tem ninguém lá para fazer. Eu disse, mas não, eu não queria me apresentar agora assim. Daí. Aí eu fui lá naquele domingo de tarde e fiz. E quando foi segunda-feira, já o padre Felício era pároco da Itopava Norte, e ele já foi me procurar que ele precisava de uma pessoa assim para cuidar lá na igreja do Tribés. Naquela época não era paróquia, era uma comunidade, né? E ali foram me descobrindo, né, que eu estava, e aonde eu fui passando, trabalhei na paróquia Cristo Rei, trabalhei na Nossa Senhora Aparecida, na época era Nossa Senhora Aparecida, a Fortaleza também não era paróquia ainda, então eu exerci o meu ministério de ministro de batismo, de casamento, já na Fortaleza e Tribés, eu já fazia esse trabalho, né? E comecei no Quilombo, lá em Quilombo. O ministro da igreja faz essas ações, né? Essas atividades na falta do padre. Isso, na falta do padre. E também hoje eu não me arrependo, assim, que eu não estou dentro da Câmara de Vereadores, não fui reeleito a vereador, mas eu posso fazer um trabalho até melhor do que vereador dentro dos conselhos das comunidades, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, que temos que estar desenvolvendo esse trabalho. Nós temos que tomar a frente para fazer, ajudar. Peguei uma responsabilidade maior ainda e encontrei
uma necessidade muito grande quando o padre Catone me chamou para que eu assumisse a pastoral social lá para visitar as pessoas que estavam desempregadas, que não têm o que comer, que vêm lá pedir comida, para fazer uma visita, para não dar comida para quem não merece. Eu vou, faço a visita e levo para ele a alimentação. E nos últimos tempos a gente percebe que a fome parece que aumentou, o desemprego aumentou e as pessoas têm mais necessidade. E falta de um trabalho de pessoas dedicadas a esse lado também, né? Pois é, porque além de ajudar, né, na entrega do alimento, a pessoa precisa se alimentar, tem aquela palavra de fé, a questão do espiritual também. Com certeza, a parte aquela espiritual que anda junto. Que ajuda, né? Ela tem que andar junto, né? Ela tem que andar junto e assim todo o setor. Nós trabalhamos também na paróquia, substituímos o padre nas comunidades, São Pedro, no loteamento Dona Edith, e quando era a Santa Bárbara, né? Lá no Mute também a gente fazia os cultos, no lugar do padre, e a gente faz a visita. E continuamos hoje. E o meu mais forte é na Capela Nossa Senhora Aparecida, que é lá no Riston, que também está do tamanho da paróquia. E o senhor se diverte, né? Trabalhando. A palavra diversão, quis dizer aqui, é se sentir bem. É uma alegria para a gente. Realizado. A gente se sente realizado, se sente bem quando tu podes fazer isso em favor da comunidade. Às vezes, em favor da comunidade e também ligado a uma vida espiritual. E nós temos tanta oportunidade de fazer isso hoje. Eu cobro também os políticos, onde precisa, a gente cobra, porque a gente sabe o que eles estão fazendo, qual é o dever de cada um, né? E a gente passa isso também nas reuniões da paróquia, qual é a função do vereador, qual é o papel dele e como se trama também dentro das câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, como é que se trama as coisas para que as coisas não aconteçam também. E um atrapalha o outro por causa da política partidária, aquela coisa toda, e aí quem acaba pagando o pato é o povo que precisa e que tem a necessidade das coisas, que não são feitas porque cada um defende o seu tapete, né? Agora, Vânio, o senhor já passou dos 60, né? Já faz um tempinho? 68, fiz agora em abril. Mas está firme, forte. Com certeza, queremos viver mais um... Disposto, né? Disposto a tocar o barco. O senhor já disse, são 3 filhos, quantos netos? 7 netos, todos homens, né? E é isso aí. Como é que é o nome da esposa? Terezinha Maria Salm. Camilo, ela é. Vânio, eu fico muito agradecido, hein? Eu que agradeço a oportunidade de ter dado pra gente bater um papo legal desse e a gente também sente à vontade para poder conversar com um amigo que nem você e com os amigos que estão aqui. Vânio Francisco Salme, ex-vereador em Blumenau, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.